Olha eu de volta. O Espírito Santo tocou muito no meu coração, né, nessa tarde, como eu tô postando aqui, né? Todo dia eu tô postando um vídeo novo, às 3 horas da tarde. E claro, sendo inspirada pelo Espírito Santo, porque aqui esse canal é honra, é somente de Deus, não de mim. E que eu diminua e que ele cresça cada vez mais. E através da minha vida aqui, vidas possam ser transformadas, que o Espírito Santo possa te tocar grandemente e fazer um grande mover na sua vida, através da minha vida. Porque a palavra nos diz, né, que nós somos um vaso. E um vaso que Deus usa. E é isso. Mas hoje o Espírito Santo veio falar muito no meu coração e me deu uma palavra. E essa palavra falou muito comigo e eu quero passar para vocês também. Ela está em 2 Reis 4. Eliseu ajuda uma viúva pobre. Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu. E disse: O meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: Vá, pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e seus filhos entram em casa, fecha a porta e começa a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que foram ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: Venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. O que a gente aprende aqui com essa mulher? A fé imensa que ela tinha, né? Uma fé. Pensa, as vasilhas vazias. E simplesmente, né, Eliseu, muito usado por Deus, estava ali, né, e Deus falando através de Eliseu. E ela simplesmente confiou naquele homem. Ela foi, buscou as vasilhas. Mesmo aos olhos dela, não vendo nada, ela confiou no Senhor. Ela foi lá, pegou as vasilhas, entrou para dentro da casa dela, né, e fechou a porta, igual Eliseu tinha falado para ela, e ela fez. E realmente no final as vasilhas se encheu de azeite. Multiplicou. Foi tão... Eu imagino ela, a reação dela. Que maravilhoso o que Deus fez. E aquelas vasilhas todas cheias. E olha para você ver. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. E essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então ela pegou o máximo de vasilhas que ela conseguiu. Porque a fé dela era tão grande. Ela falou, quanto mais vasilha tiver, eu sei que mais eu vou ter. Mais Deus vai encher. E olha isso, que fé maravilhosa. Então o azeite parou de correr. E ela foi e contou ao profeta Eliseu. E aí ele disse, vende o azeite e paga todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Olha para você ver o quão Deus é maravilhoso e a provisão de Deus aqui na vida dessa mulher. O quão Deus é maravilhoso. E eu vendo aqui essa mulher, o marido dela tinha morrido. Ela eu imagino a cena assim, né, que ela estava sozinha com seus filhos.
com dívidas para pagar, mas ela confiou em Deus. Ela olhou e confiou em Deus, né? E através ali da vida de Eliseu, avisou ali a serva, né? Que buscasse as vasilhas. E ela simplesmente confiou, ela teve uma fé grande, porque ela buscou aquele tanto de vasilhas. E hoje, se você for parar para pensar, quantas vezes você já fez um ato de fé, né? Como esse aqui. Um exemplo, você tem uma dívida para pagar e você fala: Senhor, eu não tenho esse dinheiro, mas eu creio que o Senhor vai prover. O Senhor vai prover e eu vou ter para pagar. Porque a partir do momento que a gente coloca a nossa fé, acontece. Simplesmente acontece. Deus provém, Deus usa alguém para te abençoar. Deus faz grandes coisas. Eu falo porque na minha vida eu tenho experiências que Deus me abençoou. Deus usou pessoas para me mandar, às vezes, um dinheiro que eu estava precisando para pagar uma dívida. E simplesmente a pessoa falou: não, Deus está mandando. Então, quão maravilhoso é esse Deus que Ele provê nas horas de dificuldades. E a gente vê essa situação dessa viúva aqui. Ela estava sozinha, só ela e os filhos dela. Mas sozinha eu quis dizer no físico, mas ela tinha uma fé grandiosa. Ela é um exemplo para nós, que nós devemos ter essa fé, nós devemos confiar mais em Deus, saber que Ele vai prover o nosso amanhã, é Ele que vai cuidar do nosso alimento e que nada vai nos faltar, porque sabemos que aquele que busca as coisas do céu, as coisas de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. E isso não é eu que falo da minha boca, mas sim a palavra nos diz isso. Então, a gente tem que confiar mais no Senhor. Assim como essa mulher confiou no Senhor, ela foi lá e buscou aquele tanto de vasilha, pediu os filhos para ajudar. E ela trouxe aquelas vasilhas. E quando ela fechou a porta, do jeito que Eliseu falou para ela fazer, aconteceu. As vasilhas encheu de azeite que derramava. Então, olha o que Deus fez. E ainda sobrou dinheiro para ela viver com os filhos dela. Olha o quão grande é esse Deus. E Ele faz sempre o extraordinário. Ele faz além dos nossos olhos. E o que eu tenho para falar para vocês é isso. Tenha mais fé, né? E se você não tem, pede a Deus: Senhor, me dá fé. Me ajuda a confiar mais em Ti. Me ajuda a estar nos Teus caminhos. Porque quantas pessoas Deus não quer que essas pessoas voltam para Ele novamente. Deus tem saudade de ter essas pessoas ali perto, né? E buscando a presença do Senhor, porque sabemos que não tem como ficar brincando mais. A gente tem que estar preparado o tempo todo, porque se Ele voltar, nós estamos preparados. Porque tudo nesse mundo é passageiro. Porque a maior preocupação que nós deveríamos ter é com a nossa salvação. E através disso daqui, dessa palavra, é que vamos ser salvos. Porque aqui está as instruções que você precisa saber. Aqui que está o que você precisa na sua vida. Porque sabemos que essa vida é passageira. Nós somos como os peregrinos, assim como fala o hino. Então nós estamos aqui de passagem. Mas a palavra para você hoje é essa. Que a gente possa ser igual essa viúva. Com essa fé que ela teve, ela foi lá e buscou as vasilhas. Que possamos ser assim no nosso dia a dia. Que possamos confiar mais em Deus. Às vezes você tem aquela dívida para pagar, você fala: meu Deus, eu não tenho esse dinheiro, mas pede a Deus, Ele vai prover. Ele é dono do ouro e da prata, Ele não vai deixar faltar nada. E se você tem algo na justiça, Deus faz também, porque Deus é justo. Ele é justiça, a palavra nos diz isso. Então, quantas coisas Deus não faz? Só basta a gente entrar para o nosso quarto, fechar a porta e orar, porque Ele nos escuta no secreto. Ele nos escuta no secreto. Eu sou a prova viva disso.
Se eu vou contar aqui o meu testemunho, quem não me conhece, que possa ver os meus vídeos, acho que foi o meu primeiro vídeo que eu postei, eu tive uma experiência extraordinária, que realmente eu passei, né, pela fornalha, vamos se dizer assim, mas Deus estava comigo o tempo todo e eu confiava em Deus, eu confiava o tempo todo que tudo ia dar certo. Mas é isso que eu quero que vocês façam, né, que vocês tenham essa fé, que vocês confiam mais em Deus. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. E que Deus acompanhe vocês, esteja com vocês. E eu espero que no próximo canal vocês estejam aqui comigo, hein?